Muito bem, galera amiga do esporte, estão no ar com mais um programa Mundo Esporte aqui na Mundo TV. No programa de hoje vamos falar do clássico regional. Tivemos aí essa semana americano e Goytacás em Macaé, além também do segundo clássico envolvendo Goytacás e São João da Barra em Campos, maior público do campeonato estadual da Série B. Essas e outras notícias você vai acompanhar agora no programa Mundo Esporte. Dando início agora ao primeiro bloco aqui do programa Mundo Esporte aqui na Mundo TV, vamos falar agora do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que está aí indo para a sua terceira rodada, não. Nós tivemos aí agora nesse último final de semana a terceira rodada, estamos indo agora para a quarta rodada e o Fluminense perdeu, a sua invencibilidade, 2 jogos com vitórias, e na terceira rodada, infelizmente, o Fluminense perdeu para o Vitória da Bahia. Mas quem vai chegar agora contando pra gente esse jogo que aconteceu no último sábado é o nosso comentarista da grande maioria, José Maria Matar. Maria. O Fluminense, infelizmente, perdeu para o Vitória da Bahia jogando no Maracanã, diante da sua torcida, que é o maior público do Campeonato Brasileiro no momento. Um abraço, minha gente, mais uma vez aí pra gente falar do futebol do Rio de Janeiro, ou melhor, do futebol do Brasil, né? Então nós vamos falar do Fluminense. Quando fala do Fluminense, fala do Rio, fala do time do Papa, né? Porque agora tá na onda, né? O São Lourenço, lá na Argentina, é o time do Papa que vai jogar contra o Cruzeiro. Mas o time do Papa aqui no Brasil é, sem dúvida, o Fluminense, que levou um sacode da Bahia, né? Foi um placar que o Fluminense realmente não esperava. O Fluminense que ganhou primeiro do Figueirense, depois ganhou do Palmeiras, 3-0, 1-0 depois do Palmeiras, e agora foi surpreendido. Interessante que foi um jogo dentro de casa, a torcida inflamada, uma renda espetacular, que daqui a pouco você poderá até, Cleiton, confirmar público e renda, que foi Maracanã lotado, e o Fred ficou devendo, né? Eu acho que ficou com um pouquinho de receio, né? Assim como aconteceu em Belo Horizonte, o Atlético foi jogar com o Goiás, no Independência, o Jô teve a cara de pau, sozinho, de machucar os 12 minutos, que sentiu uma dorzinha, e quis parar, quer dizer, não tem compromisso com o Atlético, preocupado com a seleção brasileira. Aí você pensa, o cara preocupado com a seleção brasileira, mas o Atlético que fez o jogo, ele veio do Internacional, do Corinthians, todo apagado, recupera o jogo no Atlético, e no jogo de importância agora o jogo vai e tira o pé da bola. Eu acho que o Fred deve ter ficado um pouco acanhado, por isso o Fluminense perdeu. Foi um placar justo pro Vitória, que é uma equipe boa, um time muito bom, entendeu? Um bom comando, um bom treinador. Foi justa a vitória de 2-1, Cleiton. Zé Maria Matar, um bom público do Fluminense realmente, né, nesse jogo diante da equipe do Vitória da Bahia no Maracanã, né, o segundo jogo em casa. A diretoria do Fluminense esse ano quis investir, né, na questão de um maior público presente nos jogos. Deve ter dado uma seguradinha no preço? Muito, rapaz. Motivo pelo qual não aparece o valor da renda, né? Mas aí um tinha ingressos custando a 20, 40 reais. Né, o importante é o público, inferior, né? Porque no campeonato estadual, meu amigo, tinha ingresso vendendo a 100 reais. Nós estamos agora no campeonato brasileiro, ingresso custando 20, 40 reais. Também porque se for ficar cobrando um preço muito exorbitante, o torcedor não aguenta. Então, né? O Fluminense está bancando isso aí. Então tem aquele ditado, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Então é assim que é a política do Fluminense. Você vê que o público, né, nesse último jogo foi de 44.975 pagantes. E o público presente, 50.687, quase 51 mil pessoas presentes no Maracanã. O maior público. A renda até um pouco. A renda não, pelo menos o público. E Flamengo e Leão. Flamengo e Leão só perdeu pro Flamengo e Leão. Pois é, olha a importância do jogo. Quer dizer, o Fluminense está bem. Está conseguindo. Na terceira rodada. A torcida. Então, exatamente. Está motivando. Agora, pegou uma equipe boa, a equipe do Vitória da Bahia é o meu time preferido lá, apesar de ser vermelho e preto, infelizmente, né? Mas eu gosto do Vitória lá na Bahia, e o Ney Franco é um excelente treinador, estrategista, motivo pelo qual de repente engavetou o Fluminense. O Fluminense estava jogando bem, Zé Maria, mas só que a Bahia segurou bem o jogo. O Vitória da Bahia. O Bahia, é que eu estou te falando, o Ney Franco armou muito bem.
Então, se me permite voltar a foi remeter... um jogo de estratégia mesmo. se me permite remeter sempre ao Atlético, quer dizer, para tudo que você fala Atlético. Já me falaram isso. Mas é o time que eu aprendi a gostar. Eu venho para cá, o Atlético não sai de mim. Hoje com... Tá na veia. Tá na veia. Tá na veia. Hoje você tem facilidade através dos pacotes na televisão, você tem um jogo na sua casa. Então, eu assisti o jogo do Atlético agora contra o Goiás. Sim. E por mais que a torcida tenha ficado zangada porque perdeu de 1-0, mas o que eu mais fiquei satisfeito no Atlético foi que aquela famosa jogada que eles falam, que o Atlético é uma jogada fulminante, que joga em cima do jogo, aquilo é conversa para boi dormir. O Atlético tem Pierre e Leandro Donizete, que são péssimos volantes. Eles são leões de chácara. Se soubessem jogar de lateral direito, ótimo. Mas como meia, são horríveis. Então nesse jogo entrou Felipe Souto, um bom canhoto, que joga um volante adiantado, e jogou Claudinei, que veio dos juniores, um garoto de 20 anos. Olha, o Vitor não teve uma bola recuada, uma sequer recuada. Todas elas eram trabalhadas e chegava à frente. O Atlético só não chegou ao intento, até por um pouco de fragilidade, até porque o Jô, que eu ando sempre comentando, aos 12 minutos ele sente e sai do jogo, se poupando para ser convocado para a Copa do Mundo. Quer dizer, teve medo. Eu acho que ele não teve medo de machucar. O Jô não é de machucar, não. Ele teve medo de não deixar a vergonha chegar às claras, de ter 2, 3, 4. Porque o Jô, para marcar gol, você tem que dar 30 bolas para ele para fazer uma. E a véspera da convocação, cagada, né? Ele ia chegar várias bolas para ele não ia fazer, não ia ser convocado. Então, essa doença do Atlético não aconteceu. Agora, o treinador do time do Goiás deu um nó no Leverkusen, meu amigo. Por quê? Ele fez uma linha de 4, jogou 5 jogadores de meia, sabia que o Atlético lançava muita bola e largou o Araújo lá na frente livre. Então, se bem que o gol do Goiás também foi um gol de sorte. Ele chutou lá de fora, o jogador bateu forte nela, sim, ela pegou no zagueiro do Atlético e enganou o Vitor. Mas o Atlético tinha o dever de ganhar lá dentro de casa. Eu acho que Leverkusen não vai conseguir corrigir os erros do Atlético causados pelo Paulo Autuori e pelo falastrão do Calil, que assumiu a derrota na Libertadores. Ele foi a pública, disse que ele que fez a lambança toda, ele disse eu assumo e tal, mas isso não satisfaz a nada. Eu acho que a hora do Ronaldinho fazer a mala e ir embora, já deu o que tinha que dar. Leva Jô, Pierre já deu o que tinha que dar no Atlético, Leandro Donizete. Tardelli não. Tardelli está sendo um jogador que está no meio de algumas batatas podres. E o clima... Ele é muito bom jogador e ele falou com razão, porque o Levi substituiu errado realmente. Ele não podia ter tirado o Tardelli. O Tardelli é um jogador laborioso, trabalha muito, tem muitas jogadas agudas de profundidade, penetra muito bem. Quer dizer, ele tinha que ter mexido no Ronaldinho, tirou o Ronaldinho fora, não jogou nada. Teve peito. Pois é. Zé Maria, o próximo jogo do Fluminense será nesse próximo domingo. É um clássico, hein? Clássico. Fla-Flu. Vai ser um jogão. Vamos ver se a gente vai estar presente lá, se Deus quiser. É um jogão. O Flamengo está com um time muito bom. Você viu o Flamengo perdendo para o Palmeiras de 2-1, virou. O time veio numa correria, jogando muito bem, se deslocando com muita facilidade. O Jaime sabe montar um time. Ele coloca o time para funcionar realmente. Não é aquele time de toquinho para lá, para cá, não. Joga avançando, joga muito para frente. Muito bom o time do Flamengo. Agora no domingo, Zé, o Flamengo venceu do Palmeiras por 4-2, depois está perdendo por 2-1. Virou 2-1. E virou, rapaz. Virou 2-1. E era para ter sido mais. Olha que o gol chegou bem. Entendeu? O time do Flamengo é um time bom, tem Paulinho, Luiz Antônio, esse argentino que eu me esqueci o nome dele agora, chegou muito bem, até parece um pouco com o filho do Bebeto. O Flamengo realmente tem um time muito bom. Conta com a ajuda ainda, né? Hein? Conta com a ajudinha lá ainda? Do homem lá de baixo? É verdade, o Cleiton lembrou bem. O homem da capa preta. Além dos homens de preto também, né? Então esse negócio de preto e vermelho é com o Flamengo mesmo. Por isso que o Flamengo é vermelho e preto. Mas é verdade. Mas não houve ajuda. Dessa vez não. Eu não assisti. Olha, por incrível que pareça, que o Flamengo ganhou e o juiz não mexeu. Foi bom esse jogo do Flamengo. Esse aí ganhou tranquilo. E no domingo, Zé, fechando a rodada, tivemos aí o Bahia vencendo o Botafogo, que ainda não começou dizendo nada para que vem nesse campeonato. Depois que se doa só do Botafogo, tá 1-0. Depois que se doa só do Botafogo, deu uma... Agora não, mas ele é ser treinador, né? Perderam a referência. E o Botafogo está na zona de rebaixamento, em 19º, é o penúltimo do... Se persistir, depois perigoso. Não sai não, hein? Mas é difícil.
Então tá aí, o Vasco é que o diga. O próximo compromisso, vamos dar uma passada agora aqui no próximo compromisso do Flamengo e também do Botafogo. O Flamengo, já falei, joga com o Fluminense, é o Fla-Flu. E automaticamente o Fla-Flu, é. E o Botafogo joga com o Criciúma no Maracanã no sábado, já abrindo a quarta rodada. Jogo difícil, hein? O Criciúma é um bom time. Bom time. Agora falando com você, eu assisti no domingo o jogo do Corinthians com o Chapecoense. Gostei do time do Chapecoense. O Chapecoense subiu esse ano. Subiu agora, ano passado. É um time muito bom. Aliás, os times do Sul, eles têm um diferencial. São jogadores bastante vigorosos, né? Até porque ali mora muito italiano, alemão, russo, esse pessoal mora lá. E é uma safra de atletas fortes, né? E quando eles mesclam com qualidade. E são jogadores briosos, né? São jogadores briosos. Eu vi o time do Grêmio, juniores do Grêmio, sub-17, jogando com o Atlético, eles com 9 jogadores. Eles conseguiram jogar mais do que o Atlético. A fibra do jogador do Sul é um negócio impressionante. Então, motivo pelo qual o Chapecó está fazendo um bom espetáculo. E nós vamos encerrando aqui esse primeiro bloco aqui do programa Mundo Esporte. Vamos tomar aquela água e já a gente volta com o segundo bloco aqui do programa Mundo Esporte, trazendo as notícias do Americano e do Goitacás. Não sai daí. Crack. Droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, existe o programa Crack é Possível Vencer, que já capacitou profissionais de diversas áreas. Entre eles, educadores, para orientar sobre o risco das drogas. Os dependentes e suas famílias recebem cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social e nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. E para enfrentar o tráfico de drogas, o programa integra as ações de inteligência das polícias federal, rodoviária federal, estaduais e guardas municipais. As cidades também ficam mais seguras, com a rede de monitoramento e uma polícia mais próxima da comunidade. O programa Crack é Possível Vencer está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. O programa Mais Médicos está investindo mais de 13 bilhões na construção, reforma e ampliação de unidades de saúde e na aquisição de equipamentos por todo o Brasil, para que o atendimento de qualidade chegue até você. A estrutura dos centros de saúde é muito boa. Tem de tudo para que o médico possa trabalhar. Veja se o Mais Médicos está chegando à sua cidade. Ligue 136 ou acesse o site e saiba mais. Mais Médicos para o Brasil, mais saúde para você. De volta e agora com o segundo bloco aqui do programa Mundo Esporte da Mundo TV, falando agora do campeonato estadual da Série B. Estamos aí quase em instantes finais. A sexta rodada aconteceu nesse último final de semana e o Goitacás Futebol Clube jogando diante da sua torcida, o Americano, né, jogando fora de casa contra a Portuguesa. Mas primeiro vamos falar do Americano Futebol Clube, que foi até o Rio de Janeiro, perdeu para a Portuguesa. O placar foi 1-0, José Maria Matar. Fala pra gente um pouquinho aí, o que você achou desse resultado aí do Americano, e que agora não tem mais jeito, né? Não se classifica mais, vai brigar pelo título e para o acesso à Série A do futebol do Rio de Janeiro, deixou para 2015, hein, Zé? Pô, bem, Cleiton, falar do Americano. O Americano entrou muito bem no retorno, né? 4-2, 4-0. Acho que o salto cresceu. Acho que um pé ficou com 4-2, outro com 4-0. Esqueceram de baixar a bola. Acho que gastaram todo o saldo de gol. Levou um sapeca lá fora. Imediatamente a torcida do Goitacás começou a comprar ingresso. Parabéns ao presidente, que tinha estabelecido um preço de R$10. A banca aqui do Coliseu estava lotada de gente. Onde tinha ingresso para vender, o torcedor do Goitacás acompanhando. Para esse clássico que foi realmente com o time do João da Barra, né? Um clássico muito bom. O time do Goitacás em casa tinha que fazer o dever, tinha a obrigação de fazer um bom espetáculo, porque
diante da torcida, com 13 pontos. Né? O São João da Barra, que é um bom time, bem dirigido pelo Andrade, colado ali também atrás do São João da Barra. Então era um clássico que valia 6 pontos. Era importante para o Goytacás a vitória. E o Goytacás entrou bem no jogo, entrou muito bem. A ausência do Índio, imaginei que não fosse ser sentida, mas aconteceu porque eu até imaginava que o Jaiminho podia ter aparecido no jogo, mas ele entrou com o Leão. Eu até fiz uma sátira brincando que estava aparecendo mais um leãozinho aquele de pelúcia, porque ele fez uma lambança enorme. Porque talvez até pelo esquema tático que o Andrade colocava. O Andrade colocou o Renan número 8, acompanhando o Bove número 10. Onde o Bove ia, o Renan estava junto, dificultando e enervando o Bove. Porque se você tem um jogador marcado homem a homem, ele tem a dificuldade. Quando você marca para o setor, para zona, o jogador pode flutuar e sair da marcação. Mas quando é homem a homem, não tem jeito. E o Flávio Pinto, que já passou muitos anos pelo Goytacás, ele ficou encarregado de marcar Bruninho, que é também um motor. São os dois homens que aceleram o time do Goytacás. O Bruninho pela esquerda e o Bove, que anda, flutua um pouco mais pela direita. O que o Andrade fez? Segurou esses dois jogadores e jogou, avançou o Rael, se não me engano, número 17, em cima do Renan, para evitar a saída do Renan. Porque quando o Renan saía para o jogo, realmente atrapalhava muito para o setor defensivo da equipe do São João da Barra, que não tem realmente uma defesa esplêndida. É como o Goytacás. O Goytacás tem um meio excelente, muito bom, um ataque bom, mas a defesa do Goytacás peca. É tanto assim que no início do jogo, quando estávamos fazendo o jogo pela Band, eu comentei e falei com o Cacau Borges, falei, olha, a defesa do Goytacás está titubeando demais, eles estão saindo errado, eles não estão falando a mesma língua, e isso poderá prejudicar o Goytacás. É tanto assim que no final, o gol de empate de São João da Barra foi no afrouxar de rédeas da equipe do Goytacás. Não é que ela achou que estava ganho, mas eles vacilaram. O marcador, o Elson e o Vladimir ficaram ali na dúvida, a bola chegou fácil para o lateral esquerdo, Felipe, da equipe do São João da Barra, que empatou. Mas foi um jogo bem disputado, foi um placar justo, né? Porque o time do São João da Barra soube administrar muito bem, começou marcando com 1-0, um erro gravíssimo do jogador Leão, que estava ali na lateral. Ele poderia ter trocado a bola com o lateral, ou até com o zagueiro, ele preferiu enfeitar, e nessa ele perdeu a bola e houve a penalidade realmente. Mas para a sorte do Goytacás, também no primeiro tempo, um pênalti com o Flavinho também, o Flávio Pinto, número 5, um bom volante da equipe de São João da Barra, que soube jogar de acordo com o que determinou o Andrade. Ele também cometeu um pênalti no time contra a equipe São João da Barra, e muito bem aproveitada a cobrança de pênalti, ficou 1-1. E no segundo tempo, logo no início do segundo tempo, o Bove aproveitou um grande trabalho de jogada do Jefinho, um bom passe, ele administrou essa situação, bateu forte e fez o segundo gol do Goytacás. E o Goytacás continuou jogando bem, o São João da Barra às vezes saindo na tentativa de procurar um contragolpe. Foi um jogo muito bom, muito bem disputado, mas no final houve o cochilo que acabou premiando a equipe vizinha de São João da Barra. Foi um placar justo, infelizmente. O Goytacás até merecia, mas pelo bom trabalho que o São João da Barra conseguiu colocar, jogando a cada adversário, o estádio lotado, a gente vê a presença dos torcedores. O próprio presidente do Goytacás, o Robinho, em algumas oportunidades a gente via lá embaixo, no alambrado, na cadeira ali, vibrando, torcendo, acompanhando. Isso é bom quando você vê o presidente do clube, os diretores acompanhando, né? Aqui agora vai uma crítica para o americano. O americano foi homenageado no Carnaval no Cepop, apenas o Paulo Roberto Cabeção, com a camisa do americano, só no bloco. Não tinha diretor, não tinha presidente, não tinha praticamente ninguém. Pouquíssimas pessoas para prestigiar o americano. Não é o que acontece com o Goytacás. O Goytacás está de parabéns, está no caminho certo. A torcida do Goytacás tem que ter um pouco de paciência, né? Se por um acaso caso o Goytacás não consiga chegar na primeira, paciência, o Goytacás está no melhor caminho. Nem sempre a vitória é o melhor remédio. Porque não adianta acontecer do Goytacás chegar lá, como aconteceu com o Quissamã. Acontece, depois não tem estrutura básica e acaba voltando. É complicado isso. Eu acho que o momento, o Goytacás está muito maduro, está muito bem, tomara que vá dessa vez. Mas se não for, a torcida tem que entender. O Goytacás está no bom caminho, o treinador Manuel Neto está fazendo um bom trabalho no Goytacás, a presidência e toda a diretoria, a gente vê que está
um bom trabalho de união e o reflexo está saindo no pé do jogador do Goytacás. Estão de parabéns. Zé Maria, esse efeito ioiô aí que é perigoso, né? Você viu que pouco tempo aí o Kissamã foi para a primeira divisão, voltou para a segunda e agora está na terceira. É exatamente esse que é o grande risco. Isso é o perigoso. É igualzinho aquele aluno. O pai tem um filho, acha que o filho dele é bonito, que é inteligente e não tem boas notas para passar. Mas hoje faculta, né? Hoje, se quiser passar, passa. Chega lá na frente, meu filho, vai fazer ponte, cai. Vai operar alguém, morre. Entendeu? Então, acho que o bom aluno é aquele que aprende realmente. Eu acho que o Goytacás está nessa faculdade há 20 anos. É demorado? É doloroso? É. Mas vai uma perguntinha para você. Quando o Atlético perdeu, o Atlético da primeira para a segunda, foi um choque terrível, como é para todo mundo. Mas interessante, daí a pouco aquele amargo fica doce. Porque aí o Atlético começa os jogos, assim como o Vasco está, tantos clubes do futebol brasileiro já caíram, ele disputa, e é um campeonato extremamente bem disputado, e com boas chances de chegar depois. É tanto assim que cai o Palmeiras, ele volta, cai o Fluminense, volta, cai o Atlético, volta, outros times que já caíram, que eu não me recordo, foram tantos, né? Então, eu acho que quem está na segunda divisão não quer dizer nada. Eu vejo a vibração de quem está na primeira divisão, na segunda, na terceira e até na várzea, a vibração é a mesma. Tem aquele ditado, né? No mundo do perde e ganha, o maior vencedor é aquele que sabe perder. Nem sempre... eu acho que saber perder realmente é uma grande virtude. É dolorosa, é ruim, mas fazer o quê? Igualzinho o Atlético agora na Libertadores, eu estou sendo sincero, eu falei que eu prefiro que o Atlético perca agora do que levar a gente para a final e fazer feio. Porque com o Ronaldinho e João no time não dá para jogar, entendeu? Agora, Zé Maria, na próxima rodada, o Goytacás folga. A vitória vai fazer uma falta muito grande para o Goytacás. Porque nessa próxima rodada, na sétima rodada, o Goytacás está folgando. O São João da Barra joga com a Portuguesa e o Americano joga com o Barra da Tijuca. Aqui em São João da Barra. Isso. E o Americano joga com o Barra da Tijuca. Recebe aqui em Cardoso Moreira. Aqui em Cardoso Moreira. Aí vamos fazer uma análise agora da classificação. Aí a gente vai ver. O São João da Barra está em quarto lugar, em terceiro lugar, com 13 pontos. O Goytacás está em segundo com 14. E o Barra da Tijuca lidera o grupo com 16 pontos. Então o Goytacás vai ter que torcer para o Americano ganhar do Barra da Tijuca. E já estão torcendo. Tem que torcer. E tem que torcer também para o São João da Barra perder. Olha, São João da Barra perder para a Portuguesa lá dentro vai ser difícil. O time São João da Barra, pelo que eu vi jogando, é muito bom. Depois, eu não assisti jogo da Portuguesa, você já assistiu não, o jogo da Portuguesa? Eu também não sei. Depois que o Rondinelli entrou, o time teve uma outra cara, ele incorporou o time. A experiência, o toque de bola e tal. Então, é um jogador que joga bem no segundo tempo. Eles têm até o Elton Jacaré. A carta coringa dele. Tranquilo, é um jogador que é um reserva de luxo. Não sei até porque se ele é reserva, mas quanto o Goytacás... então por isso é uma carta coringa. Ele é um cara que fica guardado para exatamente para administrar. Não tem, eu acho, mais aquele preparo físico. Não tem. O Rondinelli sempre jogou lento, ele nunca foi de velocidade. Chuta muito forte, um jogador cadenciado, muito bom. Bate bem, fala. Agora, futebol também é o seguinte, meu amigo. É sorte e azar. Aproveita quem puder. Tomara que a Portuguesa consiga um resultado positivo lá dentro. Tomara que o Americano ganhe aqui dentro também. Para sobrar, para ficar bem pro Goytacás. Agora, Zé Maria... Agora, Cleito, só um minutinho. As pessoas falam assim, mas será que a diretoria do Americano vai torcer para o Americano? Eu acredito que não. Mesmo que a diretoria queira os próprios jogadores do Americano, acho que eles não fariam isso. Terminar o campeonato de forma rosa. Eles precisam jogar. Até porque corre risco também de ser rebaixado. Lógico, acho que é um jogo muito bom. Tomara que o Goytacás leve essa vantagem. Agora, Zé Maria, o final da partida, com aquele empate, o maior público do Goytacás nesse campeonato, foram 4 mil pessoas presentes, uma renda de R$ 33.500 para esse jogo do Goytacás com o São João da Barra. E o autor do primeiro gol do Goytacás foi o Vinícius Paquetá, o último jogador a campo. Logo terminando a partida, o técnico Manuel Neto desceu rápido para o vestiário, todos os jogadores falaram muito rápido com a imprensa. E a televisão um pouco mais lenta, que a gente depende de câmera que está aí sempre para levar, para descer, enfim. O último jogador em campo foi o Vinícius Paquetá, que falou com a nossa equipe de reportagem após o empate com o São João da Barra em 2-2. Conseguimos colocar um ritmo bom de jogo, primeiro tempo, no segundo tempo.
Tivemos algumas oportunidades no segundo para poder matar a partida. Infelizmente não conseguimos fazer. E o Felipe, atacante, o lateral do São João da Barra, conseguiu ali numa brecha acertar um chute. Foi feliz naquele chute. É infelicidade nossa. E eles empataram a partida e terminou a partida 2-2, mas corremos até o final, né? Colocamos um ritmo forte, mas infelizmente não conseguimos a vitória. Tá aí então a entrevista do jogador Vinícius Paquetá, que depois, ao final do gol, deu aquele mortal lá, deixou a galera do Goytacás à loucura. Nosso tempo agora do segundo bloco estourou, a gente vai dar um intervalo agora, já a gente volta com o terceiro bloco, concluindo o raciocínio do Zé Maria Matar em relação ao Goytacás Futebol Clube. Não sai daí. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele, cada tecido meu, a criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da dengue? Quem tá comigo? 1, 2, 3, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. De volta agora com o terceiro e último bloco aqui do programa Mundo Esporte da Mundo TV. José Maria Matar concluindo aí o seu raciocínio em relação ao jogo do Goytacás contra a equipe do São João da Barra, porque sobra assunto, né, no Goytacás, porque a gente está vendo a evolução do time na frente com o técnico Manuel Neto e também da sua torcida, que a cada jogo que passa aumenta o seu público, né, Zé? Só para completar, queria aqui aproveitar para cumprimentar o treinador Manuel Neto, porque às vezes o treinador tem um grande defeito. E sempre acompanha nosso programa. Eles têm um defeito de querer substituir o jogador depois de 25 minutos. Ora, bora. O jogo tem 90 minutos. Eu acho que tinha jogador que tinha que sair com 5, 10 minutos. Não é a noite dele, não é a tarde do jogador. Esse Leão, ele fez um sapeca-iaiá horroroso. Ele acabou estragando todo o trabalho do Goytacás no primeiro tempo. E eu gostei do Manuel Neto. Ele já voltou mexido. Já tirou o Leão, colocou o Alex Ribeiro, que deu outra cara no time. Aí sim, com a entrada dele, o que aconteceu? O Jefinho começou a jogar, o Bóvio melhorou, todo o time do Goytacás se corrigiu. Por causa de um erro de um rapaz, lógico, eu não quero jogar o mundo em cima dele, mas ele estava completamente ruim, numa tarde e noite horrível. O Leão estava realmente terrivelmente ruim, entendeu? Fez muita falta o Índio, mas tinha lá no banco o Jaiminho, que podia também aparecer. O Leão estava indomável. Sei lá, ele estava até domável demais. Até falei que estava parecendo mais um bicho de pelúcia, que não era um leão. Porque um jogador, para chamar leão, ele tem que ser feroz, bravo. Mas fazer a lambança que ele fez ali, meu amigo, complicado. Então, meus cumprimentos a Manuel Neto, que mexeu bem e continuou mexendo bem, até porque não tinha como errar. O Bóvio machucou, ele substituiu a altura e no final ainda colocou também o Valdeir, que deu muita velocidade, mas infelizmente o placar ficou em 2-2. Tá, Zé Maria Matar, então também parabenizar o nosso amigo e
técnico do Goitacás, o Manuel Neto, sempre acompanhando o nosso programa Mundo Esporte. Esteve comigo lá no jogo contra o Paduano e veio falar comigo, tô assistindo sempre o seu programa, gosto muito dos comentários ótimo, do José Maria Matar. Tá aí, mandou um grande abraço para você. Muito obrigado, um abraço, Manuel, e continue assim. Eu acho que o treinador tem que trabalhar não poupando a imagem do jogador. Ele tem que salvar o time. Não gosta de deixar o jogador voltar. Tá ruim, primeiro tempo, volta, segundo tempo, joga 15, 20 minutos. Depois outro jogador. Tem jogador que entra aos 35, 40 minutos. Gente, por que você dá 70 minutos para um e vai dar só 10 para outro? O jogador tem que ter um pouco também de tranquilidade, entrar um pouco mais cedo, para poder entrar no ritmo do jogo. Ter tempo para fazer alguma coisa, né? Me lembro como hoje. Vamos voltar lá na Atlético. Eu já vi jogador entrando, jogar 2 minutos. Aqui, o Mineirão, eu frequentava geral, quando eu fazia faculdade, o Atlético jogando com não sei quem, e o Barbatana era treinador do Atlético. E jogava Reinaldo com o outro atacante, que eu não me recordo quem. Faltavam 2 minutos para acabar o jogo. Naquela época não tinha esse negócio de 2, 3, 4, não. Deu 45, 46, acabava. Aí ele mandou o Marcelo aquecer. Foi um brigueiro lá no banco, o Marcelo não quis de jeito nenhum e não entrou. Hoje o Marcelo Oliveira é treinador do Cruzeiro com muito sucesso. Ele foi muito personalista. Ele fez assim, 2 minutos, quer dizer, não vou entrar mais. Eu acho que você tem que dar a chance ao jogador, colocar um pouco mais cedo. O cara não está bem, primeiro tempo. Tá, vamos ver como começa o segundo tempo. Vamos conversar. 5 minutos, meu amigo, você sabe se o cara joga ou não joga. Com certeza. Não deu, tira logo e vamos colocar um outro jogador para jogar, porque você perde muito tempo. O cara não está bem naquela tarde e noite, troca logo, mexe logo e pronto. Zé Maria, na última semana nós estivemos aqui em Campos, começando por Macaé, depois Campos, e no outro dia no Rio de Janeiro as eleições na Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro. Estava na presidência já há 6 anos o Heraldo Leite, que saiu e deixou seu sucessor agora, o Marcos Penildo, que começou o seu mandato já no dia 30 de abril, no dia da eleição lá no Rio de Janeiro, logo após a apuração dos votos, chapa única. O presidente assume de maneira imediata. Tá. Então, tá aí o Marcos Penildo, o nosso novo presidente da Associação de Cronistas Esportivos. Aqui em Campos também houve a modificação na delegacia da SES, saiu o Arnaldo Garcia, entrando na minha pessoa, o Cleito Lacerda, para a gente estar comandando a delegacia da SES. E a gente teve lá, né, nós tivemos nossa equipe, né, compareceu à sede da AIC, a Associação de Imprensa Campista, no último dia 29, e registramos lá as imagens da eleição por parte dos nossos colegas de imprensa aqui de Campos, foram lá prestigiar, né, mais uma eleição da SES e que representou, Zé Maria, 20% de votação de todo o estado do Rio de Janeiro. A gente mostra cada vez mais a força Campos, da nossa representação aqui em todo o estado do Rio de Janeiro. Ser 20%, meu amigo, não é qualquer coisa não. Realmente Campos é uma representatividade também na SES. E a tendência agora é melhorar. Algo que você já disse nos seus planos, eu não estou querendo dar um furo de reportagem, mas se tudo correr bem... As pessoas vão acompanhar com o tempo. No final do ano você deverá fazer, junto com o trabalho de uma grande equipe, fazer um grande evento, premiando as pessoas, homenageando as pessoas que foram cronistas esportivos. Entre outras coisas que está programado. Entre outras coisas, e um fato coquetel, né? Se não tiver coquetel, meu amigo, ninguém vai. É um coquetel, você vai lá, um drinkzinho, um salgadinho, um bate-papo, é sempre muito saudável. E eu tenho certeza que nós vamos fazer isso no final do ano e Campos vai puxar essa fila. E a SES está muito bem representada, esteve sempre bem representada pelo Heraldo Leite, que é o nosso conterrâneo, e agora com o Marcos Penildo, que me pareceu uma pessoa muito sensata, muito sincera, uma pessoa muito simpática. Eu acho que o Heraldo soube escolher muito bem o seu substituto. Vamos agora então acompanhar a matéria com o Heraldo Leite, dando uma passagem geral na sua gestão à frente da SES nesses últimos 6 anos. Programa Mundo Esporte acompanhando as eleições da Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro. Nesse dia 29, as eleições no interior. Macaé foi pela manhã, Campos agora à tarde, também está acontecendo em Volta Redonda. Ao meu lado, o presidente da SEG, Heraldo Leite, depois de 2 mandatos, 6 anos à frente da instituição, dando uma nova cara à SEG, renovou total. Passa para a gente, para o nosso público telespectador, amigo do esporte, está em casa acompanhando o programa, sobre essa renovação que o Heraldo fez na SEG ao longo desses 6 anos. Olha, Cleiton, primeiro muito prazer, muita alegria de me dirigir aos meus conterrâneos, à minha cidade, aos meus amigos de Campos, ao público em geral.
Foram 6 anos de muito trabalho, pegamos uma associação praticamente destruída, sem credibilidade, não só destruída no aspecto físico, mas principalmente no aspecto moral, né? A Sérgio já não credenciava nos estádios de São Januário, do Engenhão, estava prestes a perder o credenciamento do Maracanã. Então, nosso primeiro trabalho foi exatamente recuperar essa credibilidade. O primeiro mandato nosso serviu para isso, restituir a credibilidade da Acerj perante as instituições, Federação Carioca, os clubes de futebol, a CBF, e passar a fazer o credenciamento com credibilidade, com verdadeira competência. E depois fazer um olhar para dentro da entidade. Reconhecer que nós tínhamos muitos erros, que havia uma série de invasões de outros profissionais de outras áreas na Acerj. Então tivemos que proceder a um recenseamento, todas as pessoas foram lá para comprovar novamente serem jornalistas ou radialistas, terem o seu registro profissional ou serem estudantes de jornalismo para ingressar no mercado de trabalho. E isso foi muito importante porque passamos a mostrar a todo mundo que só tem mesmo o acesso ao estádio para a cobertura dos jogos de futebol quem de fato é jornalista ou radialista. Então esse foi o trabalho que a gente fez e a partir daí recuperar todo o patrimônio, né? A Sérgio tem uma sede própria que estava deteriorada, com salas fechadas, entulho por toda parte. Hoje temos uma sede moderna, limpa, bonita, com uma biblioteca para atender a todos os cronistas indiscriminadamente. Todo mundo pode tomar o lugar e buscar um livro, sempre com os principais títulos da literatura esportiva. Enfim, acho que a gente conseguiu recuperar de fato nos dois planos, moral e físico, a Acerj. E é hora de oxigenar, de dar novos ares. 6 anos, 2 mandatos, acho que a gente cumpriu um papel e está na hora da gente abrir esse espaço para outras cabeças boas, pensantes, que existem na crônica esportiva, para que possam também continuar trazendo ideias novas e a Acerj seguir nesse caminho vitorioso. Isso trouxe dignidade para os profissionais da crônica esportiva, porque, como você falou, né, estava tendo invasão de outros profissionais da área que não tem nada a ver com a crônica esportiva, e hoje, né, o profissional está sendo valorizado e tendo mais dignidade, né, tendo uma Acerj mais respeitada e uma Acerj que está fazendo muito pelo seu associado. E era duro a gente chegar, por exemplo, no Maracanã, onde fosse, e ver a tribuna de imprensa invadida por políticos, artistas. O cronista esportivo chegava perto da hora do jogo, a tribuna estava ocupada por pessoas indevidamente que não eram da crônica. Hoje não, isso não existe mais. E no interior foi importante a gente fortalecer aqui em Campos, em Volta Redonda, em Cabo Frio, em Friburgo, em Macaé, fortalecer essa delegacia que toma conta da entrada dos cronistas. A entrada de imprensa tem que ser uma entrada exclusiva. O acesso às cabines tem que ser exclusivo para os cronistas esportivos e hoje a gente tem orgulho, dou as costas e sei que aqui em Campos, em Macaé, onde for que a Acerj seja responsável pelo credenciamento, a gente só tem mesmo cronistas esportivos ocupando o espaço. Acho que esse aqui é o trabalho que a gente precisava fazer e acho que conseguiu. Agora na eleição, chapa única, chapa azul, encabeçada pelo Marcos Penedo. O que o Heraldo Leite tem para falar aí do Marcos Penedo, que vai assumir agora a presidência da Acerj? O Marcos Penedo foi vice-presidente das 2 administrações anteriores, conhece, portanto, já todo o processo. Ele administrativamente disse que não tem nada para fazer. Não, você já fez tudo, é só seguir. O que está dando certo não se mexe. Mas ele traz outras ideias, coisas novas para serem feitas. Vamos andar para frente, vamos dinamizar. Ele pretende dinamizar, por exemplo, a nossa comunicação com o público em geral e, sobretudo, com os cronistas. A Acerj tem um site super atualizado. Criamos um site, nós criamos aquele boletim informativo do Maracanã, o Acerj Informa, que traz as escalações para todos os cronistas nas cabines. Estamos implantando aqui também, Campos. Ótimo, então, esse é o caminho, né? Faz parte do nosso trabalho, a gente levar a todos os cronistas do Estado esse trabalho. E o Penedo vai intensificar esse trabalho também de redes sociais, dinamizar o nosso site ainda mais, o Twitter, o Facebook,
permitir uma comunicação maior, ouvir mais os cronistas, os colegas, porque muitas coisas acontecem e podem passar despercebidas pela administração. Chegando através dessas novas mídias sociais, vai ser mais fácil de atacar os problemas. Enfim, há uma série de ideias novas, cabeças novas pensantes para seguir. O que está bom, está bom. O que não está ainda perfeito, vamos tentar aperfeiçoar. Agora, esse ano, o Heraldo Leite criou aí a SEB, a Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil. E fala um pouquinho para a gente por que da ideia de estar montando a SEB, por que dessa necessidade? O Cleiton, a SEB nasceu por força da inoperância total da antiga Associação Nacional de Cronistas, que é a Abrace. Ela ainda existe. A Abrace não era representativa dos cronistas, ela era ignorada em qualquer evento da CBF, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, convocação de seleção brasileira. A carteira da Abrace era ignorada simplesmente. Eu cansei de ouvir isso, credenciamento de jogo da seleção. A gente chegava para cobrir a seleção num amistoso em Goiânia, por exemplo. Chegava lá, apresentava a carteira da Abrace. Não, isso aí não precisa, não vale nada. Cheguei a ouvir esse tipo de coisa. Eu, cronista, me senti derrotado. A minha entidade de classe nacional não vale nada. Então, no último congresso em Goiânia, em março do ano passado, 2013, nós tivemos era momento de eleição, apresentamos uma chapa para modernizar a Abrace e fomos derrotados. Fomos derrotados não pela derrota em si, mas por uma grande manobra que existe de bastidores que impede que qualquer pessoa, qualquer movimento derrote o status quo atual, a direção. O presidente se perpetua há 24 anos no poder. E é uma pessoa completamente desatualizada do meio, do mercado, do que acontece no mundo hoje da crônica esportiva. Então, nós não tínhamos outra alternativa e 8 entidades resolveram se desfiliar da Abrace e fundar uma nova entidade. As mais importantes: Rio, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Amazonas, Rondônia e Rio Grande do Norte. Essas 8 associações saíram e fundaram a ASEB, Associação de Cronistas Esportivos do Brasil, uma entidade limpa, transparente, enxuta, sem nada a esconder e com representatividade. As federações estaduais de futebol desses estados que representam também a SEB já estão plenamente de acordo, afinados e trabalhando em conjunto com a SEB. A CBF já nos recebeu, já aceita e entende o procedimento e o propósito da SEB, que não é contra a CBF, muito ao contrário, é trabalhar em conjunto com ela, trabalhar irmanada com ela, facilitar o trabalho da CBF, mas também se sentir representada, se sentir ouvida, se sentir que existe no meio do futebol, no mundo do futebol, uma crônica esportiva e ela tem uma representatividade. Acho que é esse o caminho que a nova entidade nacional procura e eu acho que vai chegar. Agora, nesses estados que a associação local não se filiaram à SEB, como é que fica então a questão do cronista nessas regiões? Bom, são 27 federações, são 27 associações estaduais. 8 fundaram a SEB, outras 19 são filiadas à Abrace. Entretanto, hoje não existe mais nenhuma resistência no Pará, no Piauí, em Alagoas, no Rio Grande em Santa Catarina, em Goiás, em Tocantins, no Mato Grosso do Sul. Em todos esses estados nós já tivemos entendimentos e a carteira da SEB é aceita. Da mesma forma, aceitaremos em nossos estados a carteira da Abrace que vier apresentada por esses estados. As 8 entidades fundadoras são filiadas à SEB e vão emitir credenciais à SEB. E elas serão aceitas, posso assegurar, em todos os estados. Isso é uma questão de mais alguns dias, mas hoje já somos mais do que a maioria. Já hoje, pelo menos 20 das 27 associações estaduais reconhecem a SEB e, portanto, não haverá nenhuma dificuldade. Os cronistas do estado do Rio de Janeiro, filiados à SERJ, podem já e devem requisitar, se vão fazer coberturas interestaduais, a sua credencial à SEB, que custa mais barato do que a antiga Abrace custava, custa R$100, e com essa carteira que vai ser emitida em menos de uma semana, pode ter acesso a todos os estádios de futebol do Brasil. Zé Maria Matar, o Heraldo Leite, né, dando um balanceio geral dos 6 anos de gestão, né, como a gente sabe, né, como é que foi difícil desde quando ele assumiu.
Você já é da SED há muito tempo, acompanha, sabe da condição que ele pegou, as dívidas que tem até hoje. O Pedro Costa deixou ele com o pé nas costas, né? Coitado do Heraldo, pegou um abacaxi, né? Hoje eu diria que pegou uma banana, né? Porque é banana que tá na moda, né, Cleiton? É verdade. Mas essa porcaria da banana não vai subir de preço, não, hein? Que não é o tomate. E Zé Maria, e a gente vê, né? O prédio estava sucateado, cheio de entulho, e o importante de tudo, uma sede própria que a SED tem no Rio de Janeiro. Foi bom esse encontro, que eu aproveitei para pagar a SIC. A IC. Você é associado da IC também? Lógico, sou. Eu estava devendo, mas me liga no Me Conta, eu aproveitei, fui lá e dei o chamegão. Então foi bom ter colocado... tranquilo, foi bem local, foi bem escolhido. Já pagou então o aluguel do salão lá para votação? Já está tudo certo. É isso aí. Agora, após a matéria com o Heraldo Leite, o novo presidente da Associação de Cronistas Esportivos, Marcos Penido vai falar um pouquinho do seu objetivo agora em assumir a Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro. Sequência, acompanhando aqui o grande eleição da SEG, ao meu lado, o atual presidente agora da SEG, Marcos Penido, veio a Campos, conheceu a crônica esportiva e abraçar alguns companheiros que já não vê há bastante tempo, né, Marcos? Oi, Cleiton. Em primeiro lugar, gostaria de mandar um abraço a todos, porque Campos é um lugar que mora muito no meu coração. Primeiro, porque eu passei minha infância aqui. Eu ia a algumas dessas fazendas que tem aí de plantação de cana-de-açúcar. Eu gostava, era convidado, vinha, passava a minha infância. E foi uma coisa muito feliz. E depois, o meu segundo chefe, talvez um dos mais importantes, era o Oldemar Toguion, que era campista e que me ensinou a gostar de Campos, porque ele falava muito de Campos. Então, Campos sempre tive uma ligação muito estreita com Campos, sempre gostei de Campos. E o Toguion também já foi presidente da SERG? Também, Toguion foi presidente da SERG. Toguion foi tudo. Toguion foi meio que um pai, um tio, um amigo, um super amigo, um jornalista no qual eu procuro me inspirar, exatamente, para poder fazer as coisas de uma maneira bem bacana, porque ele, além de ensinar, era uma pessoa muito generosa. Se a gente conseguir ter esse desprendimento, de ter essa coisa dele com o jornalismo, o faro aguçado dele, a busca pela reportagem e, ao mesmo tempo, ser generoso, eu acho que isso é uma coisa bem legal, bem humana e que faz as coisas caminharem melhor. Agora, como surgiu aí a oportunidade do Marcos Penido, que foi o vice do Heraldo Leite, agora assumir a presidência da SERG? Bom, Cleiton, vem lá de trás, lá atrás, eu e o Heraldo, nós conversamos desde o início, nós tínhamos a ideia de fazer um movimento porque estava muito ruim a SERG antiga, ela estava se perdendo, não estava sem credibilidade. Então eu cheguei com o Heraldo junto, fizemos um movimento, uma galera, um grupo de amigos se reuniu, apoiou. Nós chegamos até o então presidente, falamos, olha, nós estamos aqui, nós queríamos que você indicasse um nome que tivesse um consenso das pessoas, porque a sua administração está muito ruim, vamos tentar melhorar isso. A resposta que recebemos foi uma gargalhada na nossa cara. Então aí nós resolvemos, então vamos ter que partir para enfrentar ele. Enfrentamos, partimos, fomos para o combate, enfrentamos, ganhamos e a escolha ficou uma dúvida, quem vai ser o presidente? Aí eu achei que o Heraldo tem uma coisa um pouco mais arrojada do que eu. Eu prefiro observar um pouco, então para mim o vice era o ideal, eu queria ser o vice para aprender, para ver com calma e me preparar. Vim me preparando, então eu acho que eu me preparei bastante para poder exercer de uma maneira bem legal, que beneficie e traga mais conquistas a todos os jornalistas. De tudo que foi feito, o Heraldo Leite deu um levante legal aí na SERG. E quais são as suas pretensões? O que ainda você acha que falta fazer na SERG para estar mantendo a SERG sempre em ascensão? O Heraldo deu um show, a administração dele é super legal. Eu acho que não se mexe em time que está ganhando. Então estou procurando manter mais ou menos a parte como ele administra. A minha ideia é manter, mas claro, você sempre tem que acrescentar um molhozinho, uma coisa sua pessoal. Novas ideias vão surgindo. Então eu acho que a minha ideia é assim, principal é
atrair esse bastão para uma nova geração, mostrar para a nova geração de jornalistas que vem aí que isso é uma coisa importante para todos, que isso é a união nossa é que vai fazer a força. E a nova geração tem que encampar isso e perceber a importância disso, para a gente ser mais forte, para nós termos mais forças, para podermos exigir mais coisas em benefício do nosso trabalho. E isso é uma passagem que eu faço questão de fazer, até porque não me agrada muito a coisa de reeleição, então aqui eu já digo aqui pela TV e podem me cobrar, eu vou fazer um mandato, 3 anos e quero passar para outro depois, mas quero fazer com competência a minha parte. A gente, no meio esportivo, do jornalismo esportivo, a gente sempre combate essa questão de se perpetuar em cargos, né? Como acontece no futebol, você vê dirigentes aí ocupando a presidência de clube já há 20 anos, outros 30 anos, enfim. Isso desgasta a entidade e acaba também com qualquer entidade, seja ela desportiva ou também no meio de jornalismo. Eu acho que desgasta, acaba, acomoda, traz muitos vícios. Eu acho que não. Eu quero ter esses 3 anos, fazer uma boa administração. Se considerarem que foi legal a minha administração e eu conseguir passar para outro que toque adiante depois, acharem que foi, aí sim. Mas então vamos ao teste de verdade, vamos à democracia verdadeira. Passa primeiro, entendeu? Mas faça o seu trabalho. Agora deixa o recado para os companheiros jornalistas esportivos, da Crônica Esportiva, tanto de Campos, da região, está acompanhando nosso programa Mundo Esporte. O que ele pode esperar do presidente Marcos Penido? Ele pode esperar um presidente bem humano, solidário. Eu acho valores importantes, eu acho o valor humano uma coisa super importante e uma briga constante pela melhora na qualidade do trabalho, para combater algumas injustiças que às vezes existem. Então, mas só juntos, não adianta uma pessoa, tem que vir juntos, aí sim nós vamos ter força para conseguir melhorar as coisas e fazer as coisas com um funcionamento melhor para o jornalismo. Maria, o que você achou das declarações do novo presidente da Associação de Cronistas Esportivos, o Marcos Penido, que está aí, que diz que isso aqui é um mandato apenas para deixar o legado do seu lado? Ô Cleiton, as colocações dele foram muito bem feitas. Gente que sabe falar. Não é à toa que Heraldo o convidou para vir à presidência, né? Então... Era o vice dele, né? Exatamente. Então eu já estava acostumado, já sabia por onde era o caminho das pedras. Mudou a equipe toda. Exato, mas pelo menos ele conhece. É uma sequência, o Heraldo saindo, deixando o Marcos Penido. Eu acho que ele colocou muito bem e nós vamos torcer, vamos ajudar para que ele faça realmente um grande mandato. E por fim, a gente está encerrando mais o programa Mundo Esporte aqui na Mundo TV. Quero agradecer a você, a sua companhia em casa, acompanhando os nossos programas. Quiser reprisar, está lá disponível também na internet, através do nosso canal no YouTube. Está lá Mundo TV Campos RJ. Você pode reprisar todos os programas aqui do programa Mundo Esporte da Mundo TV. Zé Maria Matar, muito obrigado mais uma vez aqui no nosso programa Mundo Esporte. Um abraço, muito obrigado mais uma vez, querido. Semana que vem a gente volta. Olha aí, galera, acompanhe nosso programa Mundo Esporte aqui no canal 10 da Ver TV e também através do nosso YouTube, canal lá da Mundo TV Campos RJ. Todos os programas estarão lá disponíveis para você acompanhar com inteira exclusividade. Um grande abraço para você e até a próxima.